No módulo anterior, você entendeu o que é uma pesquisa eleitoral quantitativa, o que ela mede e como planejar uma desde o zero. Neste módulo, vamos para a prática. Vamos abordar como montar o questionário corretamente. Quando eu digo corretamente, não estou falando só de boas perguntas. Estou falando de sequência, de estrutura, de decisões que precisam ser tomadas antes de você sequer elaborar uma pergunta. Porque um questionário mal estruturado distorce o resultado antes que a entrevista seja feita. Um questionário eleitoral quantitativo básico tem 4 blocos. E a ordem deles não é uma sugestão, é uma condição metodológica. Alterar a sequência compromete a qualidade das respostas e invalida as comparações entre pesquisas. O primeiro bloco é a intenção espontânea, pergunta aberta, sem lista de nomes. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Vem primeiro, antes de qualquer candidato ser mencionado. O segundo é a intenção estimulada. Aqui você apresenta a lista de candidatos e o eleitor escolhe. Vem depois da espontânea, para não contaminar as respostas abertas. O terceiro é a rejeição, em que você definitivamente não votaria, feita sobre a mesma lista da estimulada. E o quarto é a avaliação da gestão atual. Como o eleitor avalia o governo? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Esta vem ao final, para não criar viés sobre as perguntas de intenção. Por que essa ordem importa? 2 exemplos rápidos para ilustrar. Se você perguntar a avaliação do governo antes da intenção de voto, o eleitor que acabou de dizer que é ruim tende a votar na oposição por impulso. Se você mencionar nomes antes da espontânea, o eleitor responde com base nos nomes que acabou de ouvir, não com base na preferência real. Por isso, a sequência correta isola cada medição. Quero aqui destacar a rejeição. Isto porque é o indicador mais ignorado nas pesquisas e o mais estratégico. Isto porque a rejeição define o teto de cada candidatura. É a parcela do eleitorado que nunca vai votar naquele candidato, independentemente do investimento ou dos esforços que empreendam a campanha. Um candidato com intenção alta e rejeição também alta já atingiu praticamente todo o seu teto. Por mais que a campanha invista, vai ter dificuldade de converter novos eleitores. Um candidato com intenção baixa e rejeição baixa é um desconhecido com potencial. Investimento em visibilidade tende a ter um alto retorno. Saber a intenção de voto sem medir a rejeição é como saber a velocidade do carro sem saber o quanto de combustível tem no tanque. A avaliação da gestão não é só um número, ela é leitura do humor do eleitorado sobre o que está posto, e ela informa diretamente a escolha da linha narrativa da campanha. Gestão com aprovação de 60%, por exemplo, candidatos da situação têm base sólida para narrativas de continuidade. E os adversários precisam de argumento mais sofisticado do que simplesmente o de mudança. Aprovação entre 40% e 60% significa eleitorado dividido, narrativas mistas tendem a funcionar melhor. Aprovação abaixo de 40%, eleitorado insatisfeito. Candidatos da situação enfrentam dificuldade estrutural. Candidatos oposicionistas têm espaço para narrativas de ruptura e de mudança. Agora, vou mostrar como montar esse questionário no Hashdata. A plataforma oferece algumas formas de se fazer isto, e nesse curso vamos priorizar a funcionalidade de módulos e modelos. No entanto, para uma abordagem completa de como criar o seu formulário do zero, acesse este link, o qual também estará disponível na descrição. A primeira forma é usar um modelo pronto. O modelo pronto é um formulário completo, já estruturado, com os 4 blocos abordados aqui, já na sequência correta e com rotação de candidatos pré-configurada.
Você acessa na seção de modelos, seleciona o modelo que mais adequa ao seu caso e já está pronto para uso. Basta ajustar os nomes do município, dos candidatos, o contexto local e em minutos você tem um formulário digital pronto para ir a campo. A segunda forma é compor o seu próprio questionário, no entanto, a partir de módulos disponíveis na plataforma. Os módulos são blocos individuais de perguntas que você combina com o objetivo de compor a sua pesquisa. Precisa só do bloco de intenção de votos, por exemplo? Só da avaliação da gestão? Você seleciona o módulo, monta a sequência e cria um formulário totalmente personalizado. E mesmo partindo do zero, você pode aproveitar módulos prontos, como o de identificação do perfil do entrevistado, por exemplo, que já traz as perguntas sociodemográficas, sexo, idade, escolaridade, renda, prontas para uso, sem precisar para isso partir do zero. Para mais detalhes, assista ao nosso vídeo específico sobre os modelos. Um ponto obrigatório na configuração do bloco de intenção estimulada: a rotação dos candidatos. Isto porque o primeiro nome numa lista tende a receber um viés de posição, ou seja, ser lembrado com mais facilidade. Para neutralizar isso, o Hashdata tem a opção de randomização automática das alternativas. Você ativa aqui, basta acessar a questão desejada e selecionar randomizar ordem das opções. O sistema passa a distribuir os nomes em ordens diferentes para cada entrevista. Isto é, nenhum candidato se beneficia sistematicamente de posição na lista. É simples de configurar e faz toda a diferença na análise dos dados. Antes de fechar, é importante mencionar 3 erros que aparecem com frequência e que comprometem o resultado. O primeiro, colocar a pergunta estimulada antes das espontâneas. Já falamos disso. Contamina a resposta aberta. No Hashdata, a ordem dos blocos fica fixada na configuração do formulário. Segundo, o questionário acima de 10 minutos de resposta. Entrevistados cansam e passam a responder aleatoriamente. O Hashdata exibe o tempo estimado de preenchimento de cada modelo. Fique atento a este número. Caso utilize um formulário próprio ou personalizado, valide inicialmente para saber o tempo médio de respostas e saber se não ultrapassa os 10 minutos recomendados. Terceiro, respostas não obrigatórias. Se o entrevistador esquecer de marcar alguma resposta, você perde a possibilidade de fazer qualquer análise territorial, por exemplo, ou de qualquer uma das questões. Portanto, configure as respostas como obrigatórias no Hashdata antes de liberar o seu formulário para campo. Por fim, vamos recapitular o que vimos nesta aula. O questionário eleitoral tem 4 blocos e a ordem não pode ser invertida: intenção espontânea, estimulada, rejeição e avaliação da gestão. A rejeição é o indicador mais subestimado e mais estratégico. A avaliação da gestão informa a escolha da linha narrativa. E no Hashdata, você monta esse questionário em poucos minutos, usando um modelo pronto, compondo com módulos ou desenvolvendo seu formulário personalizado do zero. No próximo módulo, vamos falar sobre amostra. Quantas entrevistas uma pesquisa precisa ter e como distribuir pelo território do município. Vejo você na próxima aula.